A gente está com imagens ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Você vê na sua tela o ministro André Mendonça fazendo participação online. Obviamente, ele não está no plenário do Supremo Tribunal Federal, embora esteja acontecendo sessão lá. É permitido aos ministros participarem de forma remota nas quintas-feiras, porque o STF homologou parcialmente um plano do governo do Rio de Janeiro para a redução da letalidade nas operações policiais no estado. Depois de semanas de deliberação, a Corte apresentou mais uma vez um voto em conjunto, que é aquela modalidade que o Theo Cury nos explicou ontem e que também foi adotada ontem para a revista feminina em unidades prisionais. Vamos acompanhar um pouquinho da sessão. Quem fala é o ministro do STF, André Mendonça. Justiça ao Estado do Rio de Janeiro, o que resultou nesse reconhecimento do compromisso significativo a que se fez referência no dispositivo. Durante todas as discussões foi ressaltado que o Rio de Janeiro não é o estado que tem os maiores índices de criminalidade ou de morte por força da atuação policial. Nós temos no estado do Amapá, um estado pequeno, que tem os maiores índices de mortes violentas intencionais. O Rio de Janeiro ocupa a 17ª posição em termos proporcionais e em termos específicos de letalidade policial. Nós temos o estado da Bahia como de maior número de letalidade, segundo dados disponíveis, e o Rio de Janeiro ocupando o segundo lugar, estando o estado do Pará com a 3ª posição. Se nós formos, a partir de uma análise específica de mortes decorrentes de intervenção policial por 100 mil habitantes, a Bahia ocuparia o segundo lugar, depois do estado do Amapá, e o Rio de Janeiro a 7ª posição. Em relação ao contexto dos municípios, as 10 cidades com maior índice de morte em função das intervenções da polícia, 5 das cidades com maiores números ou com números em maiores proporções estão na Bahia, 2 cidades no Amapá, 2 em Sergipe e no Rio de Janeiro apenas Angra dos Reis, dentre essas 10 cidades. O que eu quero dizer é que, nesse ponto, o Rio de Janeiro, ele de fato, embora tenha números muito fora do ideal, ele não tem os piores números em termos de entes federativos e nem em termos estaduais, como também municipais. Apenas trazer uma reflexão e um dado. Segundo o Estudo Global sobre Homicídio, uma instituição internacional, dados de 2023, o Brasil tem o maior número total de homicídios de todas as Américas. Bom, então vocês acompanharam aí um trechinho da sessão do Supremo Tribunal Federal que acontece nesse momento. O ministro André Mendonça falando, claro, ele está remotamente, mas participando da sessão. Já vamos chamar imediatamente Theo Cury, que fica bem claro em qualquer estúdio, sob qualquer luz. Theo Cury, Theo, você tem acesso já ao conteúdo do que foi decidido. Você não, a gente disse aqui, homologou parcialmente. O que está valendo, então, até agora? Que palavrão é esse? O que isso significa? Olha, conversando com a Isabela Cavalcante, a nossa setorista do Supremo Tribunal Federal, a gente separou os principais tópicos para explicar o que o Supremo está definindo nesse momento. Uma decisão muito importante, era muito aguardada, e isso fez com que houvesse uma queda de braço entre o governo do estado do Rio de Janeiro com o Supremo Tribunal Federal. O governo do Rio aponta uma interferência do Supremo, muitas críticas direcionadas ao ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator desse caso. Estou trazendo só o contexto político antes, foi motivo, inclusive a gente trouxe aqui a informação de que o senador Flávio Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, é um dos maiores críticos dessa ação lá no Supremo Tribunal Federal, disse que ia conversar com o ministro Fachin, só que agora tem um peso diferente. Essa decisão está sendo tomada conjuntamente pelos 11 ministros.
na mesma linha do que aconteceu ontem na decisão que envolvia a revista íntima vexatória, que agora está vedada, está proibida. O que isso significa? Que não serão 11 votos diferentes, será um voto dos 11 ministros. Isso traz um peso muito grande, inclusive politicamente, porque era o ministro Luiz Edson Fachin que estava sendo alvo de todas essas críticas sempre que havia uma discussão sobre essa ação do Supremo. Em linhas gerais, Supremo vê falhas e omissões no estado do Rio de Janeiro na questão de segurança pública, ou seja, o governo do Rio não está dando conta, o governo do Rio está omisso e não está dando conta de tocar a segurança pública como deveria, principalmente no que diz respeito a essa ação, que são as operações policiais. O que os ministros definem? Que o estado do Rio de Janeiro terá de retomar os territórios que foram ocupados por facções criminosas. Uma das alternativas para investimento, para financiar a retomada do estado dessas áreas ocupadas por facções criminosas é por meio de emendas parlamentares. Isso foi mencionado no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, além do voto dos demais colegas. O Rio tem que dar mais transparência aos dados com operações, mais transparência a mortes em operações, por exemplo, dizer qual polícia, se foi a civil ou a militar, por exemplo, que cometeu determinado disparo, em qual operação isso aconteceu. As corregedorias das polícias têm até 60 dias em caso de morte para concluir as apurações administrativas, ou seja, para chegar a uma conclusão dos motivos e da responsabilidade do agente de segurança pública que participou de uma operação que eventualmente resultou em morte. Outro ponto importante, o ministro Fachin propõe nesse voto que a União, que o governo federal repasse dinheiro, recursos para ajudar o Rio de Janeiro nessa tarefa. Não é uma tarefa fácil, uma das fontes de financiamento pode ser o governo federal, a União e também a transferência de emendas parlamentares. Essa foi uma sugestão lida no voto de Luiz Roberto Barroso. O Rio precisa criar em 180 dias, ou seja, em 6 meses, um programa de assistência de saúde mental aos profissionais de segurança pública. Ou seja, não é só uma cobrança de mais critérios, de mais transparência para os agentes. É também uma ajuda para os agentes que lidam diariamente com a violência no Rio de Janeiro. Mas será que não tem, né? Só lanço essa pergunta. Será que não tem? Bom, por essa decisão do Supremo, é uma cobrança para que haja. Ou, se não todos têm, todos agora vão precisar ter. Outro ponto importante, buscas domiciliares. Somente essas operações para buscas domiciliares dentro, por exemplo, de favelas, só durante o dia, não mais durante a noite, como vinha acontecendo. Para finalizar, ambulância determina que num prazo de 180 dias, essa decisão do Supremo, em 6 meses, haja presença obrigatória de ambulância nas operações previamente planejadas e com risco de conflito armado. Pode parecer pontos básicos, mas que não vinham sendo adotados nas operações nas favelas do Rio de Janeiro. Por isso, para que não haja um abuso da polícia, para que não haja um constrangimento das pessoas que vivem nessas comunidades, todos esses pontos precisam ser seguidos. É interessante, sim, básicos, porque, por exemplo, você pensa, vai ter uma operação, a polícia vai subir o morro, sabe que vai ter tiro. Sim, básico, né? Olhando assim, parece muito básico você ter uma ambulância ali de prontidão, né? Até para atender os próprios policiais. E claro, se eventualmente, infelizmente, como infelizmente vem acontecendo, de ter a letalidade de algum cidadão da comunidade. Né, Yuri? Pois é, Débora e Theo, eu estava aqui olhando aqui um pouco para baixo, que eu estava conversando com a Samira Bueno, que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a principal responsável pela elaboração do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é a fonte dos dados que estavam sendo citados pelo ministro André Mendonça neste voto que a gente acompanhou ao vivo. Ele mencionou, e de fato, no último anuário, que foi divulgado no ano passado com dados de 2023, o deste ano, que vai ter os dados de 2024, ainda está sendo elaborado pela equipe do Fórum, Renato Sérgio de Lima, Samira Bueno, todo o time do Fórum. De fato, a polícia do Amapá foi a polícia mais letal, com a taxa mais alta de mortes provocadas por policiais
entre 100 mil habitantes. Isso é um fato. A polícia da Bahia foi a segunda mais letal nessa taxa, que leva em conta a proporcionalidade, e a do Sergipe a terceira. Mas tanto a Amapá quanto o Sergipe são estados muito pouco densos, com baixa população. A gente está falando de 200, 100 e poucos casos ali, contados nas centenas. A questão é que a taxa de letalidade policial do Rio de Janeiro, em 2023, foi bem acima da taxa nacional. No país, ocorreram 3 mortes a cada 100 mil habitantes provocadas por policiais, por agentes das polícias no Brasil todo. No Rio de Janeiro é de 5,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, só para a gente entender, há estados que estão vivendo uma situação pior ou que viveram uma situação pior, como a Amapá. A Bahia já há algum tempo é considerada a polícia mais letal do país. Sergipe, Goiás, olha, Goiás, do estado do governador Ronaldo Caiado, que tem falado tanto sobre segurança, registrou 7,3 mortes provocadas pela polícia, letalidade policial. Pará, Mato Grosso e aí vem o Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro pode não estar neste top 3 no último dado do anuário, mas é sim uma polícia que tem uma alta letalidade acima da média nacional, inclusive pegando aqui alguns dos outros números, né, para ter uma noção. No caso da Amapá, a gente está falando de 173 mortes, de Sergipe, 229 mortas. Na Bahia, que é o número 2 e é um estado bastante denso populacionalmente, a gente está falando de quase 1.700 mortes provocadas pelos policiais. E no Rio de Janeiro também, durante um longo período da nossa história, foi a polícia que, numericamente, em números absolutos, mas provocou mortes entre a sua população. Agradecendo aqui a ajuda online em tempo real da Samira Bueno, que está também acompanhando esse julgamento, porque se trata de uma questão importante da segurança pública. Obrigado mais uma vez, Théo Cury.